Shangri-La, boas energias no ar. Hoje nós temos a grata satisfação de receber em nossos estúdios Everson Almeida. Bom dia, Everson. Bom dia. O Everson pegou a grande missão de assumir a presidência da Associação dos Condomínios. E aí? Eu acho que de louco cada um tem um pouco, né? É verdade. Então estamos aí, aceitamos esse desafio com bastante honra, né? Foi poder contar com a confiança aí de todo o pessoal da diretoria, já que já vem fazendo uma luta há muitos anos, né, dentro da CX, e também de todos os síndicos, né? Foi uma eleição por unanimidade, então fico bastante honrado assim de poder estar assumindo essa importante posição aí dentro do município e dentro da Associação dos Condomínios. E espero estar à altura aí dos desafios que estão inerentes aí a essa função. Tu é natural dessas paragens, né? Sou. Tenho um umbigo enterrado aqui nas areias do litoral, né? Nasci em Tramandaí e nasci e me criei em Tramandaí. Fiquei 25 anos fora, né, em Porto Alegre, desempenhando na área de corretagem imobiliária e depois na construção civil, né? Ainda tenho uma incorporadora em Porto Alegre, mas gradativamente estou migrando meus negócios para o litoral, né? Já moro aqui já há 3 anos praticamente, permanentemente, uma vez para Porto Alegre, num bate-vira praticamente por semanal. E nessa bagunça aí, nessa bagunça no bom sentido, né? Lado positivo da coisa. Por que Shangri-La? Pois então, sei lá, as coisas vão acontecendo, né? Eu fiz uma pesquisa um tempo atrás sobre os meus laços familiares, de onde é que vinham, né? Porque no Brasil a gente não tem muito essa cultura de... Infelizmente não, de origens. De origens, né? É importante a gente saber ao que a gente pertence. E eu fiz uma pesquisa de onde é que tinham vindo os meus antepassados. E acabei chegando, por incrível que pareça, aqui em Três Forquilhas, Barra do Ouro, né? Então, os primeiros imigrantes alemães da família Brehm, eles vieram da Alemanha e conseguiram fazer a sua base, né? Criar uma colônia, basicamente de atividades rurais, aqui na região de Três Forquilhas, Barra do Ouro, né? Então, eu acho que isso vai passando de geração a geração entre as famílias e nós, né, meu pai que nasceu em Esmeralda, né, lá nos altos da serra, né, acabou vindo para Tramandaí, ali eu nasci e os laços da gente estão focados aqui nessa região. Então, Shangri-La foi por um acaso, né? Um acaso do destino. Eu tinha a construtora, um cliente tinha um imóvel ali no Riviera, que eu recebi como negócio no terreno. Ali eu fiz minha primeira casa, isso ainda em 2014. E depois fiz a segunda, e fiz a terceira, e assim... E aí tô fazendo. E eu tô aí nesse tempo todo, né? E tô bem... Já sinto Shangri-La como minha casa, na verdade. Então, trabalhei um tempo também antes, né, de ir para Porto Alegre, trabalhei um tempo em Capão da Canoa também, com o Pérez, lá na Sumar, fui gerente de vendas dele, da imobiliária. Então, já tenho uma trajetória muito ligada aqui com essa região, né, de antigamente Capão, né, e agora Shangri-La. E eu acredito que talvez essa seja a minha missão, né, dentro da cidade, dentro da associação, porque hoje Shangri-La é a capital dos condomínios fechados, e como a gente falava aqui anteriormente, né, a gente ainda vê um pouco dessa separação de quem está dentro do muro e quem está fora dos muros, né? E eu acho que uma das minhas funções, aí, uma das minhas missões dentro da associação... É tirar o muro. É tirar o muro entre as pessoas, né? Porque esse muro, na verdade, ele só existe no imaginário das pessoas. Ele é fictício. Ele é fictício, ele não existe. Tanto que a CX, nos primeiros 6, 7 anos, toda a atividade que a CX fez, basicamente, foi voltada para a cidade, né? Ou seja, nós não tivemos nenhuma ação praticamente durante esses anos todos interna dos nossos associados, aqueles que mantêm economicamente a associação, né? Foi na área da segurança pública que beneficiou a cidade toda, do inverso, né? Exato. Enfim, a gente teve diversas ações ao longo dos anos, né? Participação dentro dos conselhos municipais e tudo, e que não viam o associado. Então,
Por isso que eu digo que ela está no imaginário, né? Porque a associação, na verdade, ela é muito mais da cidade do que dos próprios associados. Sim, porque na realidade, toda a ação que a Associação dos Condomínios faz, o resultado, na realidade, ela até pode fazer, né? Está direcionada para os moradores, né? Com mais força, né? Com mais intensidade. Mas, ao mesmo tempo, toda essa ação, ela reflete internamente, né? Com certeza. Porque a associação trabalha num turno inverso, fazer o quê? Melhorar a qualidade do ensino, por exemplo, dar uma oportunidade, uma opção a mais, né? Além do estudo tradicional, né? Que é o estudo de sala de aula. Porque quais foram as oficinas que a associação proporcionou dentro das escolas? No primeiro projeto, ainda em 2019, basicamente foram atividades mais educacionais, não no ensino pedagógico propriamente dito, mas foram, por exemplo, nós tivemos aula de capoeira, de artes, de jardinagem, né? E isso agora, nesse projeto que a gente está recolocando, continua a pauta, né, dessas atividades, mas elas estão vinculadas a um desempenho, a cobrar dos alunos um desempenho melhor nas matérias mais importantes, basicamente matemática, português, possivelmente vamos tentar introduzir a língua inglesa, que também é uma ferramenta importante de desenvolvimento, né, faz a pessoa ser um cidadão do mundo, enfim. A gente tem esse foco muito grande em cima da educação, porque qualquer atividade que a gente queira desenvolver dentro do município, qualquer ação que a gente queira fazer, ela está alicerçada no indivíduo, na pessoa. Exatamente. E tu não tem como fazer uma grande mudança em qualquer lugar, em qualquer cidade, em qualquer família, se tu não tiver por base o conhecimento, né? Porque é o conhecimento que vai te libertar, que vai te dar condições, vai te dar as ferramentas necessárias para fazer a tua transformação. Sim, vai te dar o senso crítico, a estrutura para poder analisar a situação, né? Porque se tu não tem esse conhecimento, é cego, né? E é conduzido por qualquer um, né? Eu sou um exemplo vivo disso. Eu nasci numa família pobre, né? Eu nem me dava conta como eu era tão pobre na época, porque eu não me sentia pobre, mas isso aí é mérito do coração da minha mãe, né? Que protegia os filhos, né? Para eles não terem essa percepção. Mas minha avó, por exemplo, ela passava no açougue e pedia os retalhos, lá os restos de carne para dar para os cachorros, mas não era, né? Ela botava no feijão e dava para os netos, né? Então, eu gosto até hoje dessa comidinha ali, aquele feijão mais gordinho, né? Apesar da minha esposa ter me cortado aí já, fazer o quê, né? Mas, então, assim, eu acho que essa questão da transformação, eu tive a boa sorte de ter excelentes professores, né? Eu tive professores maravilhosos, né? Vai que daqui a pouco chega aos ouvidos deles, né? Eu tive a professora Maria Eneida de português, foi uma professora maravilhosa, né? Basicamente tudo que eu aprendi de português, os textos que eu faço hoje, tudo foi fruto, né, da dedicação de uma pessoa só. Olha como essas pessoas a importância, né? São importantes. Eles não têm noção da importância que isso tem na vida da gente, né? A influência. Exato. Professor Cavalcante também, professor de matemática, que me ensinou matemática, eu era fraco em matemática, e ele me dizia, tu é muito fraco, cara, tem que estudar mais e tudo. E ele era um sujeito meio grosso, mas de um coração enorme, e ele me ensinou matemática, professor Cavalcante. E assim outros tantos, professor Pedroso de biologia, de química, que me recebia na casa dele para me dar reforço de biologia, de química, quando eu estava fazendo vestibular para a URGS ainda. Então, imagina eu sair de uma escola pública, né, estadual, e conseguir passar no vestibular que era bastante concorrido da URGS, ainda é hoje, mas naquela época eu acho que era mais. Era muito mais. E os recursos de informação eram muito difíceis. Então, a educação faz muita diferença. A pesquisa era obrigatoriamente dentro da biblioteca, né? Dentro da biblioteca. Hoje tu pesquisa em casa, em qualquer lugar, no celular, tu tem uma facilidade enorme de pesquisa, né? Exato. Antes tu tinha que te deslocar para a biblioteca, catar livro, e era muito maravilhoso. Eu adorava, eu amava aquele cheiro de traça, aquele cheiro de mofo, me deslocar. Eu fazia quilômetros para chegar até uma biblioteca. Era. Porque eu morava em Capão, quando eu vim para Capão não tinha. A biblioteca era algo que
que não fazia parte nem do dicionário da cidade. Sim. Mas eu morei em Porto Alegre e a biblioteca, eu morava em Viamão e a biblioteca era no centro de Porto Alegre. Imagina o deslocamento que eu tinha para chegar até o centro, fazer a pesquisa e retornar para casa. Pois é, hoje está tudo tão fácil, né? E as pessoas não sabem pesquisar, né? É muito imediato, nós tínhamos que ler, interpretar e traduzir para o caderno escrito à mão ainda, né? Tem uma frase que eu já ouvi algumas vezes, é que tempos difíceis geram pessoas fortes. E pessoas fortes geram tempos fáceis. E esses tempos fáceis geram pessoas fracas. Né? Que por sua vez geram tempos difíceis. Então isso é um ciclo, né? É um ciclo. Só que a gente tem que ter a capacidade, ou seja, a gente não facilitar tanto a vida, né? Porque senão realmente a comodidade, né, leva a pessoa a um estado de não desenvolvimento. Tem um influenciador aí na internet que chama o ofurô de cocô. Ou seja, eu tô no cocô, eu tô na merda, mas eu tô quentinho. Então, às vezes, as pessoas acabam se acostumando com essa situação, né, numa zona de conforto, e isso não é bom para o indivíduo, né? Então, as pessoas têm que estar se desafiando seus limites, né, não se conformando com o tempo, com a situação, e tá buscando ser uma pessoa melhor a cada dia, né? A cada dia. Isso que as escolas hoje têm que passar, se não for, se não, claro, os professores também têm uma vida muito corrida. Hoje, com toda essa facilidade, eu acho que daí a gente acumula atividades, a gente faz muito mais do que fazia antes, né? E talvez por isso a gente não tenha tanto tempo para tratar do essencial, que é o indivíduo, né? Então tu passa batido. Isso aqui deixa para depois, mas temos que resolver tais coisas. Quem sabe assim com o turno inverso, né? Essas outras atividades, porque a escola já não está sendo tão atrativa pro jovem, né? Para a criança. Por quê? Porque ele tem que parar, ele tem que pensar, ele tem que analisar. Quando que o celular, tu clica, tu simplesmente vai passando a telinha, tu não tem que pensar nada, né? Só tá a imagem ali. Eu sinceramente, eu acho que a gente está num momento de uma confusão tão grande. Eu acho que a sociedade em si, ela tá num momento tão confuso, né, que a gente tem que começar fazendo as perguntas, né, mesmo que a gente não tenha respostas. Dentro da educação, eu acho que nós, como sociedades, aí não é elencar culpados, eu acho que é uma questão da sociedade, nós nos perdemos em algum momento, isso é evidente, né? Eu não sou educador, não conheço os processos, não conheço as teorias, as técnicas, mas basta a gente ter dois neurônios, ligar um com o outro, e a gente vai ver que em algum momento nós como sociedade nós nos perdemos nos processos educacionais, nos processos de valores, né? E eu acho que a gente tem que se fazer essas perguntas, onde é que nós erramos e como é que nós podemos retornar, como é que a gente pode botar o trilho nos trens. Porque o Brasil como um todo, a nossa educação vem caindo muito, mas mesmo dentro desse cenário nacional de degradação da educação, o Rio Grande do Sul ainda conseguiu ser pior do que o país, porque nós éramos a primeira, segunda melhor educação do país era elite, né? E hoje nós estamos lá na rabeira, estamos lá no final da fila. Então, eu acho que nós, né, como sociedade, nos perdemos no processo de educação. Então, a gente tem que fazer as perguntas, onde é que a gente errou e principalmente, como é que a gente faz para recuperar isso aí, né? E não é um trabalho de um dia, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona que a gente vai ter que trilhar. Né? Porque é um processo longo, o processo de recuperação da educação é um processo que vai atravessar 2, 3 gerações. E no Brasil a gente tem esse problema da descontinuidade, né, dos programas, e ela passa pelo setor público. Infelizmente. Então, só para ter uma ideia, a China teve um grande reformista da educação, que foi o Xu Enlai, e a China investiu durante 50 anos seguidos em educação. E isso proporcionou eles terem, né, a ser o que eles são hoje, né, com base na educação. Eles tiveram essa percepção lá atrás. E o Brasil, para ter uma ideia, 50, 60 anos atrás, tinha uma economia maior que a China. Hoje ela não sei se chega a 1/10 da economia chinesa.
Então, educação é o conhecimento. O conhecimento é a base. É a base. O país só pode crescer com educação, né? É. O crescimento do país está na base, né? Porque tu vai colocar um jovem, né? Jovens e adultos, né? Não dá para distinguir no mercado de trabalho, porque hoje começa que o nosso sistema econômico, tu passou dos 45, 50 anos que tu está em plena atividade de conhecimento e experiência, mas tu está expulso, né? Exato. Começa aí, tu já é expulso do mercado de trabalho, porque tu não serve, porque tu está muito velho. Né? Já começa a mentalidade errada aí, quer dizer, tu tem conhecimento, tu tem experiência, tu está em plena atividade, em plenas condições de contribuir, mas o sistema econômico, o sistema, né, brasileiro, ele te exclui. Então tu vê que a gente tem uma dificuldade, né, porque... E o Brasil está se tornando um país de velhos, né? Sim, cada vez mais. E o país não está preparado emocionalmente, economicamente e de forma alguma para lidar com o velho. É verdade. Eu acho que nós temos vários problemas. Por exemplo, nós temos a questão do pessoal, dos adolescentes. Minha filha está indo para a Austrália agora e, para ter uma ideia, na Austrália, a partir dos 15 anos, os filhos já ajudam nas despesas de casa, independente da condição financeira. E quando eles chegam aos 18 anos, 19 anos, 20 anos, eles já estão totalmente independentes. Então, nós tínhamos isso, eu também, quando eu comecei a trabalhar com meus 14 anos... Eu comecei com 14 também, 14 com carteira assinada, eu trabalhava antes. Eu tinha 13 anos, eu trabalhei no Fibernat, era empacotador com 13 anos. Foi a primeira assinatura na carteira. E nós, com 14 anos, já ajudávamos na despesa de casa. Então, com 15 anos eu saí de Tramandaí e fui aventurar, eu queria morar em Porto Alegre. Então a gente começava muito cedo e quando eu cheguei com 22 anos eu fiz minha primeira casa para vender. Né? Então, porque eu comecei cedo, eu fui dando cabeçada, caindo aqui, levantando ali, né? E é muito mais fácil tu cair e levantar quando tu é jovem. Exatamente. Né? Faz parte do processo. Como diz a minha mãe, não tem um pinto para dar água, né? Então tu tem condições, tu pode errar e acertar. Exato. Então a juventude hoje, eu acho que ela perde um pouco essa oportunidade de ter as suas experiências naquela época da explosão, né? Que a gente está querendo fazer o mundo, dominar as coisas, entender tudo. Sim, o idealismo, né? De transformar tudo. Então, isso aí é um tempo limitado na nossa vida. É uma época assim que a gente está muito aberto, a gente é uma esponja, né? Para captar todas as coisas. E nessa fase importante da vida, eu acho que os jovens estão perdendo esse tempo, né, de colher, Eles estão colhendo no sofá, mexendo no WhatsApp. Então, a sociedade tem que repensar essas coisas, né? E eu acho que a educação passa por isso. Então, o processo, por exemplo, que a gente fala de turno inverso, é só a ponta do iceberg, mas tem muita coisa para ser feito, né? Por exemplo, dentro das escolas, ensinar para as crianças a questão da economia, matemática financeira, orçamento doméstico, porque uma vez que eles aprendam, eles levam esse conhecimento para dentro de casa. Eu vejo, às vezes, pessoas que vivem em condições bastante difíceis, mas aí quando tu começa a analisar o que essas pessoas ganham, né, ao longo do tempo, não é tão pouco assim. Claro que não é, às vezes não é um grande salário. Não é um grande salário, mas o problema não é o quanto ganha, o problema é o quanto gasta, Exatamente. Né? Então, já dizia o nosso editor. Então se tu pegar, vou te dar uma aula de economia. Olha, qual é a base da economia de sucesso? Ela é bem simples, tu gastar menos que tu ganha. Tu gastar menos que tu ganha. Né? Tu entendeu essa lição, tu já está com meio caminho andado. Mas já começamos mal, né? Porque o governo já não faz isso, né? Nós somos um governo perdulário, gastador, né? E diga-se de passagem, não é só no governo federal. Não. Em todas as instâncias de governo, a gente tem governos gastadores e gastando mal, essa é a questão. Né? O problema não é gastar, né? Quando tu gasta bem, tu está fazendo investimento, né? Tu tem o retorno, mas quando tu gasta mal, né? E nos governos municipais a gente vê muito isso, né? Eu não conheço a particularidade de Xangri-Lá, não sei se é a realidade ou não, acredito até que não,
mas as prefeituras, as cidades de pouca população, a prefeitura tem ela tem uma importância dentro da economia do município, na geração de emprego, que não deveria ser tão grande, porque aí tu continua com aquele processo do Estado, né, muito grande, interferindo em coisas talvez que não deveria ser da competência deles. E é difícil tu fazer a gestão da coisa pública, porque tu está atrelado a uma série de obrigações, né? Enquanto que na iniciativa privada tu trabalha de uma maneira mais solta. É verdade. Né? Eu acredito que o poder público tem a função básica de segurança, educação, infraestrutura, né? Em algumas partes, né? Mas principalmente na questão da fiscalização, dos planejamentos macroeconômicos. E o mercado tem a sua agilidade própria. Né? Então, é importante que haja essa diferenciação entre o que é público e o que é privado. E hoje a gente vê isso muito difícil, essa relação. Em qualquer esfera de governo, tanto no municipal, estadual, federal, nós não temos essa distinção. Nós temos, às vezes, o setor público fazendo coisas que deveriam ser de competência da iniciativa privada, e nós temos a iniciativa privada fazendo coisas de competência do Estado, né? Então essa bagunça aí não é boa para a sociedade, e as pessoas têm que entender essa diferença, né? E principalmente também entender que aquilo que é público, aquilo é meu. É público, isso é público, né? É de todos. Meu, é teu, é de todos. É de todos. Né? É de todos nós. Então a maneira republicana de se fazer as coisas deve ser diferente. Eu acho que isso aí a gente ainda está num caminho longe. O nosso processo político hoje ainda está muito longe do ideal. Nós não conseguimos ter grandes lideranças individuais, porque a nossa estruturação política ainda é complicada, né? Nós temos os votos de legenda, então isso não dá representatividade, né, como se fosse real, um né? voto distrital, né, que aqueles os mais votados, que mais têm representatividade popular, são os que são eleitos de fato, né? Não, às vezes a gente tem pessoas lá com meia dúzia de votos, mas que teve um grande puxador de votos numa legenda, que estão lá definindo o nosso futuro sem a devida representatividade. São falhas do nosso sistema, mas cabe a nós, como sociedade, fazer essa alteração, né? Não é um processo fácil, né? Porque a política é um meio que é um moedor de reputação, né? Então é difícil, é um desafio grande. Vamos dar uma paradinha para dar uma respirada e voltamos em seguida. Shangri-La TV, boas energias no ar. Shangri-La TV, boas energias no ar. Demos uma paradinha para tomar uma água e retornamos aqui conversando com o Everson Almeida, presidente da Associação dos Condomínios de Shangri-La. Quais são os projetos? Quais são os sonhos da Associação dos Condomínios, né? Já que muita coisa já foi realizada e como no primeiro momento da nossa conversa, né, que eu nem chamo de entrevista, porque é um bate-papo entre amigos, né? Falávamos que a CX, ela está há 7 anos aqui, né, em atividade, né? Que ela iniciou com um objetivo e acabou seguindo por outros caminhos, totalmente voltado para o externo, né, para fora dos muros do condomínio, né? Um dos grandes feitos, na minha opinião, né, me corrija se eu estiver errado, mas eu acredito que não esteja, mas uma das grandes ações da Associação dos Condomínios, junto com outros parceiros, né, porque a gente nunca está só, né, e graças a Deus que a gente vive em sociedade e tem condições de ter parceiros para caminhar junto com a gente, mas foi a questão do monitoramento. Eu acho que isso dá
ele dá uma sensação de segurança, né? Acho que melhor do que ter a segurança é essa sensação, na minha opinião. Na verdade, o monitoramento, o primeiro monitoramento, quando a gente fez logo após a criação da associação propriamente, ele foi um monitoramento emergencial. Nós mantivemos esse monitoramento, né, a nossas expensas, né, nós pagamos por esse monitoramento durante 6 anos. E aí a gente deixa aqui registrada a importância do Executivo Municipal, que percebeu a importância, né, desse projeto e chamou para si a responsabilidade, né, como gestores municipais. E então a gente conseguiu, através do CONSEG, né, e apoio da Prefeitura, a gente conseguiu a implantação então desse monitoramento como ele está posto hoje, né, com mais de 600 câmeras integradas. Imagina que espetáculo, né? Isso aí, então, não é só a sensação de segurança. Shangri-La realmente está mais segura. Sim, não. Eu não estou dizendo que não. Eu disse que, mas o melhor que ter segurança é a sensação. Com certeza. Porque se tu tem sensação de segurança, tu sai tranquilo, tu não te preocupa com nada. Né? Se tu só tem a segurança, por mais que não aconteça nada, tu sai temeroso. Claro. Não, Shangri-La hoje está numa situação... sentido. Com certeza, Shangri-La está numa situação muito, muito privilegiada dentro do litoral norte, no quesito de segurança. Então, realmente o trabalho da polícia militar, mesmo com efetivo limitado, o trabalho da Polícia Civil, a instalação do Draco aqui na região, a própria Polícia Rodoviária Estadual, eles estão fazendo um trabalho muito bom. E o resultado é que o pessoal que está aí nas atividades ilícitas, eles têm essa percepção, né, que não está tão fácil. Não está tão fácil, né? Então o pessoal acaba migrando realmente para outras áreas, né, de atuação e nós acabamos ficando numa situação bastante confortável. E isso mostra a importância do terceiro setor, na verdade, que nós temos o setor público, nós temos o setor privado, e nós temos o setor das instituições sem fins lucrativos, como é a CX. Então, isso é exemplo da sociedade civil organizada atuando em prol da cidadania, né? Em prol das pessoas todas. E a CX está fazendo esse papel. E, como eu te falei, a gente começou, né, de uma maneira reativa a uma situação e as nossas ações foram crescendo naturalmente. A gente nunca teve nenhum projeto assim de fazer nada além disso, mas as demandas vão vindo e a gente acaba aceitando os desafios, né, de fazer mais pela cidade, pela comunidade e por nós também. Exatamente. Na realidade, tu pensa num grupo, mas o reflexo desse resultado, né, a luz bate no espelho e retorna, né? Ela retorna brilhando para todo mundo, né? Ela não direciona fixo numa região só, né? Ela simplesmente se expande, né? Exato. Eu tenho um ditado que diz que aquele que ilumina o caminho de uma pessoa ilumina o seu caminho também. Então não tem essa dissociação que a gente vê hoje estando na sociedade de eu e eles. Na verdade, está todo mundo dentro do mesmo barco, né? Assim, então, Shangri-La tem uma potencialidade enorme de crescer muito, né? E Capão também, que são cidades irmãs, né? Então, uma do lado da outra, cada uma com as suas características, mas nós certamente somos o centro de gravidade do litoral norte hoje, Shangri-La e Capão. E eu acho que Shangri-La, a grande contribuição que Shangri-La pode dar é na qualificação dos processos de gestão das empresas, do próprio setor público. Dentro da CX, por exemplo, nós temos pessoas especializadas na área de governança pública. Então, às vezes a gente tem muitas ideias, assim, uma maneira muito clara de ver quais são os melhores caminhos a ser tomados, né, e através dos conselhos municipais, Conselho Municipal de Turismo, Conselho de Segurança, Conselho de Desenvolvimento Urbano, a gente tem oportunidade através de contribuir, de poder contribuir com essa percepção. Isso é uma coisa que vai se estruturando, vai crescendo, e eu acredito que em algum momento isso aí vai, inclusive, extrapolar os limites do município em si. Então, eu realmente acredito que nós temos hoje a CX tem 6.300 associados, né, só de residências, ou seja, nós englobamos aí
em torno de 25, 30 mil pessoas, né, dentro da associação. E esses condomínios empregam muita gente, né, tanto diretamente nas estruturas do condomínio, quanto indireto, né, o pessoal que trabalha dentro dos condomínios. Então nós temos um papel importante aí a ser desempenhado na comunidade, e a gente nós estamos nos esforçando bastante para estar correspondendo a essa responsabilidade inerente, né, que existe hoje dentro da associação. Certo. Falaste na quantidade de condomínios, né, de unidades pertencentes à associação. Aí eu vou te fazer uma pergunta agora, assim, que é uma curiosidade, né? E acredito que muitos já com certeza tiveram a oportunidade de perguntar isso. E é uma visão nossa, talvez seja tão fictício quanto o muro, certo? Mas é o que se percebe, né? Os moradores do condomínio, eles ficam dentro do condomínio, eles não saem do condomínio quando estão, né? Pois é, então, aí... E se não sai, por que não sai? Exato. Realmente sai, mas sai pouco. E por que isso? Por uma questão básica, não tem onde ir. Né? Ou tem pouco lugar para ir. Então não é fictício, é uma realidade. É uma realidade, mas não é porque o sujeito não quer sair. É porque simplesmente ele não tem atrativos que façam ele sair. Eu dou exemplo. Chega no domingo, tô eu, a minha esposa em casa, onde é que nós vamos hoje? Aí tu olha, tu tem 2, 3, 4 lugares que tu pode ir. Né? Então, isso aí é uma oportunidade. Eu sempre digo que nós estamos com o cavalo encilhado na nossa frente. É só montar. Nós temos um público muito grande, aí, com poder aquisitivo muito bom, né, que traz diversas oportunidades para a região. Querendo gastar e não tem onde gastar. Exato, porque nós tivemos no período de pandemia que as pessoas viajaram um pouco, agora a gente consegue perceber que as pessoas estão viajando mais. Eu vejo pelos grupos dos mais diversos aí que eu participo, e eu consigo perceber claramente que as pessoas estão viajando mais. Tanto dentro do país como para fora do país. E isso aí acaba tirando um pouco o foco da nossa cidade, que tem como base o turismo de lazer, como uma grande fonte de receita, né? Então nós temos que nos atentar para isso, nós temos que criar oportunidades, nós temos que criar atrativo para essas pessoas estarem aqui e não estarem viajando para outros lugares, né? Ou até estar atraindo pessoas, né, de outras regiões para cá ao longo do ano inteiro. Nós temos que acabar com a sazonalidade do litoral. Na realidade já nem tem muita, né? Porque ela tem sua função, já não existe mais temporada, né? Não existe mais mas no bolso a gente ainda sente. O comerciante que está aí no dia a dia, ele ainda sente a dificuldade aí, os meses de junho, julho, agosto, né? São meses, o JJA. O JJA, e acaba com o comerciante, a gente sabe dessa necessidade. E nós temos que criar mecanismos. Eu tenho falado que eu faço parte do Conselho de Desenvolvimento de Turismo, né, do município, recentemente criado. E eu digo que nós temos que criar dentro de Xangri-Lá uma região de convergência de pessoas. Porque se nós olharmos a cidade, nós vamos ver que nós temos o comércio, as oportunidades de negócio espalhados ao longo da Avenida Paraguaçu, basicamente. Então, nós precisamos de um epicentro ali, de um case de sucesso dentro da cidade. Talvez uma rua coberta, com toda uma estruturação de áreas, com serviços de qualidade, para poder estar atraindo esse público. E eu acho que aí nós passamos aí pelo Executivo e pelo Legislativo Municipal, de darem condições, porque tu não consegue desenvolver turismo, seja ele de qualquer forma, se não tiver o poder público inserido dentro desse projeto. Isso aí não pode ser um projeto só da iniciativa privada, só da sociedade. Ela tem que vir o poder público. Tem o conjunto, né? Ele é o conjunto da obra. É importante para dar a sustentabilidade do negócio, economicamente ele está bem alicerçado, né? Juridicamente está bem preparado. Então é um conjunto de ações que têm que ser tomadas que permitam esse desenvolvimento. Porque, por exemplo, se tu cria um determinado centro de convergência de público, a gente sabe que num primeiro momento é difícil as pessoas estarem
prestigiando esses lugares. Né? Então, para que ele comece a ganhar corpo e tudo, nós precisamos do poder público ali promovendo, fomentando, fazendo ações, enfim, dando estrutura viária, iluminação, enfim, todos os recursos necessários para que esse centro se desenvolva. E a partir daí, depois, a replicação ela é quase que natural. Então, sim, porque se torna hábito, né? Aí tu vai chegar no domingo com a tua esposa, o que nós vamos fazer? O que a gente tem, né? Que é o Pink e o cérebro, né? Vamos dominar o mundo, vamos no centro de convergência. Exatamente. Então, acho que Xangri-Lá precisa isso, né? E na minha humilde percepção, né? Eu acho que ela tem que se distanciar um pouco de Capão. Capão já tem um centro de convergência bem desenvolvido. Então, se fica muito próximo de Capão, a pessoa já está ali, acaba indo para Capão e acaba migrando. Então, nós temos que ter, talvez mais aqui, por lado da prefeitura, talvez em direção a Noiva do Mar, Rainha do Mar, Maristela, alguma coisa mais no eixo, no centro realmente da cidade, para fazer a conversão, inclusive, de outros lugares. A gente pega, por exemplo, a Atlântida Sul, né, que já pertence ao Osório, que não tem essa estrutura formada. Então, talvez, criando um centro de convergência mais centralizado, pega aquele público. Começa a pegar esse público também. Eu acho que seria um case de bastante sucesso aí, importante para o desenvolvimento da cidade. Pois é, nós estávamos conversando a questão do período de pandemia, né? Durante a pandemia, né, nós já sabíamos, né, que a gente é daqui, né, um peixeiro, outro bicuíra, não é meu caso, mas eu já me considero da terra, porque faz tanto tempo que eu estou aqui que eu... Areia do mar, areia da praia e cheiro de peixe. E agora não tem mais marisco na beira da praia, mas antes tinha muito. Fazia tapetinho na estrada, né? Não tinha calçamento, era marisco. Né? Novinha, galetinha, são coisinhas. Mas, então a gente já sabe mais dessa potencialidade. Mas o pessoal descobriu, né? O litoral norte não é uma particularidade de Xangri-Lá e muito menos de Capão, mas todo o litoral norte durante a pandemia, né? Por quê? Porque aqui eles viram que tinham qualidade de vida, que eles podiam andar, né, com toda a restrição, né? Eles poderiam se deslocar, eles poderiam caminhar sem aglomeração, aquela coisa toda, e acabaram passando praticamente os 2 anos, né? Foi um período bem complicado aqui no litoral, né? Iam fazer seus negócios, seus trabalhos, mas, né, foi criado uma nova modalidade de trabalho, que é o trabalho home office, né? Que ficou, né, tamanho... claro que economicamente para muitos não foi bom, porque alugava-se grandes espaços e de repente esses espaços não eram mais tão necessários, né? Viu-se que com pouco se fazia muito, né? Voltamos lá ao passado, no passado eles já sabiam disso, mas aqui foi aquela questão de expansão, de ostentação, né? Precisa de um prédio, e aí viu-se para ser efetivo não precisava ter uma estrutura tão grande, e o pessoal permaneceu aqui e gostou. O que poderia fazer? Olha o enredo para fazer uma perguntinha tão simples, né? O que poderia fazer com que esse povo que gostou tanto de ficar aqui, que tem qualidade de vida, que pode sair, ir e vir, permanecesse aqui o ano todo, já que o home office se tornou uma grande modalidade, então eles não precisam se deslocar com tanta frequência para a capital, né, ou suas cidades, e permanecer aqui. O que falta aqui em Xangri-Lá, né, no nosso caso, em Xangri-Lá, para que esse pessoal permaneça aqui? Consiga se fixar, né, mais tempo, né? Dizer assim, quando o IBGE bater na porta, passa 360 dias em Xangri-Lá, aí o IBGE, e 5 dias na sua cidade, aí o IBGE pergunta, sua cidade, Caxias, Porto Alegre. Tem um monte de pergunta aí no meio dessa aí, né, na verdade. Eu acho que são várias ações que a gente tem que pensar. Primeiro, eu acho que algumas coisas já estão sendo feitas e algumas são divulgadas e eu acho que a maioria delas já são bem... As pessoas já têm conhecimento. A questão da área da saúde, né, a vinda do hospital para cá, eu acho que ela foi determinante. Essa seria a minha próxima pergunta, mas tudo bem. Então,
E aí, parabéns à prefeitura que está fazendo um trabalho muito bom também em parceria com o hospital, eles compram vagas, né? Por exemplo, hoje o hospital tem pediatria, né? Plantão de pediatria 24 horas, que era uma carência terrível, né? Porque é muito especializado, conseguir detectar uma criança que está chorando, qual é o problema dela, né? Que não sabe dizer onde dói, né? Não sabe dizer. Então, a questão da saúde evoluiu bastante na cidade, isso aí parabéns aí, né, ao Executivo Municipal aí que está fazendo esse trabalho bem bacana. Vai ser uma policlínica agora, né? Vai ser uma policlínica e nós temos aí também o Daniel Coelho, o Cláudio Seferin, né, que foram os idealizadores do projeto aí do hospital, fizeram essa realidade acontecer. Fantástico aquele espaço. E o município abraçou isso aí junto, então, porque o hospital não se mantém sozinho, a comunidade tem que abraçar junto. Então, embora ele seja um hospital de cunho particular, mas ainda assim, através da aquisição dessas consultas... Bem, né, e graças que o hospital também se abriu para convênios, né? Sim. Tem diversos convênios hoje aí que, se eles não subsidiam totalmente, eles facilitam o acesso. Então, isso aí é uma ferramenta importante na qualidade de vida, isso aí reflete na qualidade de vida das pessoas da região. Então, o hospital foi uma dessas coisas boas que aconteceu. A questão da qualidade da segurança também é outro quesito muito importante. Então, saúde e segurança delas devem estar entre os principais, né, definidores aí de onde a pessoa, de qualidade de vida. A educação, acho que é um próximo desafio que a gente tem que estar buscando. E não só na qualidade da educação, mas a disponibilidade de vagas dentro do ensino público ou privado. Eu acho que é importante a gente estar... Porque muitas vezes as famílias também não vêm para cá porque não conseguem vaga para os seus filhos, né? Dentro de escolas particulares também elas estão praticamente com as matrículas esgotadas. Então tem espaço para crescer dentro disso aí. Eu acho que Xangri-Lá talvez pudesse pensar nessa questão. Dentro do ensino superior também, muitas vezes os cursos, eles não têm a capacidade depois de fazer os estágios. Então a gente desenvolve cursos, hoje está muito em voga aí os cursos EAD, né? Mas chega na hora do estágio, para quem está aqui no litoral, às vezes a pessoa tem dificuldade. Né? Então fazer parcerias, trazer possibilidade de estágios para a região, para poder qualificar esses cursos. Na área de ensino técnico também, eu acho que nós temos muita possibilidade de estar qualificando aí a mão de obra do local. E basicamente com o advento da pandemia, ela acelerou um processo que era inevitável. Né? Então, a gente vê, é só passar em Porto Alegre, por exemplo, tu passa pelo centro da cidade e outros lugares, tu vê dezenas e dezenas de lojas fechadas. Mas a gente vê que a economia, na verdade, ela não diminuiu tanto. Assim. O que houve foi uma mudança no hábito de consumo da população. Então, isso aí é um caminho sem volta, não tem o que fazer. Então, o setor de comércio, ele começa a ter novos desafios, mas abre uma grande oportunidade para o setor de serviços. Então, acho que a cidade tem que entender essa oportunidade e se qualificar na prestação de serviços. Então, isso dentro da CX a gente está fazendo já, nós vamos buscar, já estamos com o primeiro curso, por exemplo, de irrigação, que nós vamos dar agora já nos próximos 30 dias. Vamos trazer técnicos lá de São Paulo para dar qualificação. E esse é o primeiro de muitos aí. E esse curso é extensivo a quem? Aos colaboradores que exercem suas atividades dentro dos condomínios? Esse primeiro curso que nós vamos fazer, ele tem capacidade para 50 pessoas. Então, como nós temos 25 condomínios, cada um vai apresentar 2, possivelmente. Então, as vagas quase que se esgotam dentro de casa. Dentro do condomínio. Claro que, de qualquer maneira, beneficia a população, porque essas pessoas que estão dentro dos condomínios trabalham, são moradores de Xangri-Lá. Sim. Então, esse conhecimento não se perde, porque hoje ele está dentro do condomínio, amanhã ele vai abrir a empresa dele, vai fazer algum serviço, e esse conhecimento vai sendo replicado. Então, isso beneficia a comunidade como um todo. Mas, dentro do possível, a gente tem ideia de fazer novos projetos e dando oportunidade, inclusive, para as pessoas que não pertencem aos condomínios. Né? Inclusive, nesse caso, a gente tem sobrando, né, caso sobrem vagas, porque
tem alguns condomínios menores, às vezes, que não tem técnicos, não tem nem irrigação dentro dos condomínios. Sim. Então, se sobrar vagas, a gente vai oferecer para a população em geral. Que bacana. Porque, na realidade, nós precisamos, né, hoje nem todos têm acesso a uma faculdade, né? Mesmo que não tenha custo para a pessoa, mas ele vai gastar com o quê? Com deslocamento, com material e questão de tempo também. E o que tínhamos antes, que já não temos mais hoje, é a questão dos cursos técnicos, né? Porque o curso técnico te qualifica, não desmerecendo o ensino superior, que eu fiz faculdade e sei o valor e o peso que o meu diploma tem. Mas o curso técnico, ele te insere no mercado com mais rapidez, né? Com uma melhor intensidade, que te permite fazer um nível superior, porque tu está conseguindo andar com tuas próprias pernas. Com certeza. E hoje nós não temos isso, né? Assim com tanta abrangência como tínhamos antes, né? Nós saímos do ensino médio praticamente preparados para o mercado de trabalho. Hoje não. Claro. Com certeza a qualificação técnica ela é fundamental. Acho que isso aí vai ser um divisor de águas para a sociedade. Eu acho que dentro da educação, que a gente falou que a educação se perdeu em algum momento, eu acho que a falta de qualificação técnica foi um desses quesitos aí que a gente deixou pelo meio do caminho. E deve ser retomado, porque, por exemplo, eu sou técnico em edificações, né? Não formei em engenharia, por incrível que pareça, eu fiz educação física. Então não tinha nada a ver. Eu fazia muito atletismo na época e achava que aquilo ali era o que tinha a ver mais comigo na época, né? Mas acabei... Então esse curso técnico que eu fiz de edificações do ensino médio... Te deu todo o know-how para fazer. Me deu um embasamento que eu desenvolvi minha vida profissional, né? Então hoje eu tenho uma incorporadora, 90% do pessoal acha que eu sou engenheiro, eu tenho que estar dando explicação. Não sou engenheiro, eu sou técnico. Né? Mas basicamente dentro daquela base que eu tive no ensino médio, no curso técnico de edificações, me deu a minha base para construir toda a minha estrutura financeira, né? Que eu consegui manter minha família através do ensino técnico. Então, eu acho que ele é muito importante. E assim a gente tem diversos casos, se a gente olhar aí, claro que quem tem a oportunidade de fazer um curso de graduação, né, dentro da sua área, com certeza deve fazer, né, mas um curso técnico é um bom caminho, né, para alavancar. Sim, ele é a base para ti. Eu tenho vários amigos que eles são técnicos em contabilidade, montaram seu escritório de contabilidade, montaram toda a sua estrutura financeira, sua vida, né, e depois migraram para a universidade, para quê? Ser bacharel em contabilidade. Exato. Quer dizer, eles têm os dois pesos, né? O peso do curso técnico, que deu toda a sua base financeira, e o peso do diploma do ensino superior. Claro, que ele qualifica mais, né? A gente, no ensino superior, a gente acaba tendo acesso a outras percepções que no ensino técnico não tem. Não tem. Mas, com certeza, eu acho que... E os dois têm a sua importância, né? Com certeza. Não tem como desassociar a questão. Não tem. Vê a Alemanha, né, por exemplo. A Alemanha é uma potência mundial e basicamente uma boa parte da população deles é basicamente técnica. O que a gente não tem em muitos países é uma divisão tão grande na qualidade de vida entre as pessoas que têm mais acessibilidade ao ensino e as que têm menos. Hoje no Brasil a gente tem um fosso, né, entre a camada de cima e a camada de baixo, apesar da régua não ser tão alta. Se pegar um milionário brasileiro, se pegar um milionário europeu, por exemplo, a diferença deles é muito grande, né, porque estratificando, né? É isso, mas infelizmente no Brasil ele continua sendo milionário, né? Sim, continua. E os demais medianos a miseráveis. Mas até a base da pirâmide é muito, como sempre, muito maior embaixo. Né? Esse é um dos problemas do Brasil, porque o brasileiro é louco por dinheiro, né? Mais que a gente vê em outros países. Eu tive a oportunidade de viajar por outros lugares. E as pessoas não são tão ligadas em dinheiro em outros lugares, mas tem um porquê disso aí, eu entendi por quê. Porque as pessoas têm mais oportunidade, menos não tendo dinheiro, elas têm uma educação de qualidade, elas têm acesso à saúde, elas têm segurança, então as pessoas têm mais oportunidade de desenvolvimento pessoal.
Enquanto que aqui no Brasil, se tu não tem recurso financeiro, é difícil ter acesso a essas outras questões, né? E a questão social de qualidade de ensino é diferente. Então, educação, eu acho que realmente é a base, não adianta, é a melhor oportunidade que a gente dá para os jovens, né, para quem está se inserindo aí na sociedade, é a questão da educação. É verdade. Voltamos, Shangri-La TV, boas energias no ar. Damos uma paradinha para ouvir o bate-lata da vizinhança e agora vamos continuar a nossa conversa aqui, que está muito boa, por isso que está se estendendo, né? Everson. Continuamos com o Everson, presidente da Associação dos Condomínios de Shangri-La. E assim o papo está tão bom que a gente vai continuar mais um terceiro bloco conversando por isso. Vocês têm noção da amplitude e da participação de todos os associados da ASSIX, dos condomínios, como é que isso funciona, qual é a participação deles, né, dentro do sistema, do município, como funciona isso? Bom, a gente tem uma noção, mas ela é empírica, ela é mais pelo feeling do que baseada em dados. Isso aí foi uma questão que a gente discutiu já na nossa primeira reunião de diretoria, agora, desde que eu assumi, e nós vamos fazer um estudo mais aprofundado para entender o tamanho da associação, o tamanho dos condomínios que nós representamos dentro do município de Xangri-Lá. Nós temos diversos aspectos, o quanto a gente arrecada na questão de impostos, né, IPTU e ITBI, acredito que seja uma parcela bastante significativa dentro do que o município arrecada. Nós temos a questão das massas salariais das pessoas que trabalham diretamente dentro dos condomínios, dos funcionários dos condomínios. Nós temos a questão também das pessoas que trabalham dentro das residências dos nossos associados. E nós temos também a questão de quantos dos nossos associados injetam, né, dentro da economia do município, no comércio, no serviço, na contratação, né, em geral. Então, a gente sabe que é bastante coisa, né? Acredito que nós... Só não tem noção do quanto isso tem que influenciar na economia local. Seria um chute, mas eu acho que 50% deve ser certo, né? Talvez até mais. Mas a gente ainda não tem esse número, isso aí é uma coisa que a gente vai buscar. Isso é uma coisa que está levando a associação para uma outra percepção, porque outro dia eu disse que, não só Xangri-Lá, mas o litoral norte todo, nós temos um fenômeno, porque as pessoas que fomentam a economia da região, né, elas não têm representatividade. Essa é uma das questões. E Xangri-Lá tem se destacado nessa luta aí agora, ultimamente, das pessoas que pagam impostos, as pessoas não moram permanentemente aqui, mas elas moram já boa parte do seu tempo aqui. Né? Nós temos hoje pessoas que passam 3, 4 dias da semana aqui e 3 dias, 4 dias na sua cidade de origem, né, inicial. Então são semi-moradores, vamos dizer, dentro daqui e dentro da sua cidade. Então, essas pessoas precisam ter voz. E dentro da CX a gente percebeu isso, que a gente não consegue avançar com as nossas pautas, né, dentro do município em algumas questões, né, que dizem na questão de interesse, que são dos associados, mas também é da comunidade como um todo, porque quando a gente consegue ter um crescimento no atendimento de serviços, né, do município à população em geral e aos pagadores de imposto, ganha toda a cidade com isso aí. Então, eu acho que tem um grande trabalho para ser feito aí dentro do município. Nós procuramos aí, nós temos conversado a respeito das próximas eleições,
possivelmente nós vamos estar apoiando, né, algumas pessoas que tenham pautas ligadas à associação. Então nós estamos no processo, ainda estamos desenvolvendo as conversas, mas isso eu acho que é bastante importante. Como falou, a gente tem feito atividades reativas. Desde que a associação começou, né, nós começamos na questão da segurança, depois a gente viu a necessidade de trabalhar também dentro do ensino. Quando aconteceu a questão da pandemia, também a gente tentou buscar auxílio, né? Auxílio, a gente distribuiu mais de 1.300 cestas básicas, né, naquele momento terrível que foi, né, do início da pandemia lá em 2020. E a gente tem dado respostas assim a população como um todo, né, tanto a população de dentro dos condomínios como a de fora. E eu acho que está chegando o momento da gente se posicionar também nessa questão da representatividade, né, de um segmento importante da sociedade e que não se vê representado hoje, infelizmente. Né, inicialmente a gente começa alguma coisa, mas não adianta, como a gente não tem voto, a gente acaba ficando em segundo plano. Eu até entendo esse fenômeno, mas a gente não pode ficar passivo em relação a isso aí. Então nós vamos estar buscando pedir que essas pessoas que ficam já meio turno, né, das suas vidas lá em Porto Alegre, região metropolitana e outra metade aqui, né, talvez muitas dessas pessoas possam estar migrando, né, o seu domicílio eleitoral aqui para Xangri-Lá, para que a gente consiga ter essa representatividade, né, talvez, não sei se nas próximas eleições, em algum momento, essas pessoas tenham representantes de fato, né, atuando nas políticas públicas que atendam também o interesse dessas pessoas. Eu acho que elas merecem ser ouvidas também, tanto quanto qualquer outra população, né? A população local aqui também, eu sou morador local, também tenho suas demandas a serem buscadas, mas eu acredito que dentro do cenário do município, eu acho que nós temos muito a contribuir para a cidade, eu acho que vai ser muito bom para a cidade, né? A gente não tem, eu não conheço nenhum dos nossos diretores, das pessoas envolvidas, que tivesse esse sonho de fazer uma vida pública, né? Mas eu acredito que nós temos essa responsabilidade. Então, nós vamos estar empenhados aí em fazer com que essa realidade ela aconteça, né, de uma forma positiva para a cidade. E na realidade, né, quando a gente está acostumado a ver uma paisagem, né, aquela paisagem, tu não vê mais novidade nela, porque tu já conhece, supostamente, tu conhece sempre aquela imagem, né? Mas no momento que chega alguém que nunca viu aquela paisagem, pode simplesmente se deslumbrar com a paisagem e te mostrar aspectos que tu nunca tinha percebido, né, dentro da paisagem. Então, isso seria o que? A participação desse pessoal que está vindo, né, que está dentro dos condomínios, porque ele vem com uma visão diferente, um conhecimento diferente, e ele olha para cá e ele acaba enxergando o que a gente não vê, né? Por quê? Porque nós estamos tão acostumados com a paisagem que é aquela velha conversa, sempre foi feito assim, né? E não é porque sempre foi feito assim que a gente não pode mudar, que a gente não pode melhorar a paisagem. Então, com certeza, essa ideia, esse voto, essa representatividade, ela vem, né? Porque muitos podem pensar, né? Infelizmente as pessoas têm a mania de ter aquela teoria da conspiração, né? Ele veio para me atrapalhar, ele veio para coisa. Não, vem para somar. Se a gente pensar que toda opinião diferente, toda visão diferente, ela vem para agregar e ela vem para nos desafiar a ver o diferente, seria mais tranquilo, né? Tu trabalhar com isso, né? Nós viemos com a CX, eu posso garantir que é uma associação que tem a melhor das intenções, sempre teve, né? E é uma preocupação nossa constante que sempre tenha essas boas intenções nas suas gestões, né? Elas são... Porque as pessoas passam, mas as instituições elas continuam. Uhum. Então, ao longo de todo o processo da CX, aí, ao longo desses anos, ela sempre teve uma relação institucional, né, dentro da cidade. Porque eu acho que é assim que tem que ser, né? Não pode ser um negócio de compadres, né, de amigos, de interesses. Nós temos que ser maior do que isso.
E eu acho que essa é a grande contribuição que a gente pode trazer para o município, porque nós temos uma forma de pensar independente. Tem coisas que a gente acha que é bom, nós vamos nos posicionar a favor. Se nós acharmos que alguma coisa não é tão boa para o município, nós vamos nos posicionar contra. E apresentar uma ideia nova. Exato, porque ir contra é muito fácil, né? Eu sou contra. É simples, é só tu levantar a mão e dizer que é contra. Agora, tu fazer proposições, né, de construção é muito mais difícil, dá muito mais trabalho, né? Tu apresentar projetos, exige muito mais embasamento do que simplesmente tu destruir. É a mesma coisa, para tu destruir uma casa, eu que sou da construção civil, tu pega uma marreta ali e pronto, demoliu. Mas para tu construir uma casa não é uma marreta que tu faz. Ela é mais difícil de ser construída. Então, a questão da construção da sociedade também, ela é mais difícil, né? Mas a gente está embarcando nesse desafio. Nós temos pessoas dentro dos nossos quadros aí que provavelmente pode contribuir muito com a cidade, né? E eu acho que ganha todo mundo, né? Sim, sempre, né? Ganha todo mundo, então... Se souber aproveitar as diferenças, todos ganham. Porque a política, na verdade, nós devemos ser seres políticos, todos nós, né? Que é o poder da discussão, né? É o poder da discussão, e recentemente eu falei com o pessoal, e eu disse que os embates nunca devem ser contra a pessoa, porque toda pessoa é digna de respeito. O que a gente tem que refutar ou apoiar são as ideias. São as ideias. Né? Então, eu acho que esse aí é o foco da questão. Quando as ideias são boas, eu acho que elas têm que ter apoio. Né? Por exemplo, quem é o meu prefeito? O meu prefeito é o prefeito que está em exercício. Não interessa quem seja. Eu não posso querer que o prefeito hoje dê com os burros na água. Para amanhã ou depois eu dizer, olha, eu estava certo. Eu avisei. Eu avisei, não. Eu acho porque assim, ó, é retrocesso para todos. É um retrocesso para todo mundo. Então, eu acho que a questão da gente poder dar salvaguarda para o gestor municipal, eu acho que é fundamental, independente de quem seja, mas não questão de passar a mão por cima, questão de estar criticando, apoiando no que de tem que ser acordo apoiado, com os projetos, quando são de interesses do município ou não, na visão daqueles que a gente representa, evidentemente, né? E a CX, eu tenho certeza que ela representa não só os condomínios fechados, ela representa muita gente dentro do município. Mesmo que ainda, eu acho que por uma falha de comunicação nossa, e a gente está fazendo o dever de casa de melhorar essa comunicação. Pois é, eu ia te perguntar isso, porque assim, a CX, ela faz muita coisa. Né? Ela faz e acredito que vai continuar fazendo. E quem sabe? Os internos sabem? Faz muito, mas se comunica mal. Pois Essa é o resumo. Né? E a gente já teve essa percepção. Como é que os associados percebem as ações da CX? Como é que a comunidade percebe as ações da CX? Aí é questão da comunicação. A gente está criando, né, uma assessoria de comunicação para melhorar realmente essa interlocução entre o que a associação pensa, o que a gente faz e como é que as pessoas percebem ou sequer percebem a existência dessas ações. E até para acabar com o tal do muro invisível, né, o fictício, né? É um projeto, é uma campanha que tem que ser feita, né? E a gente eu ainda não tenho as respostas prontas para isso aí. Nós estamos no processo, né, de encontrar, né, como a gente pode fazer isso aí. E a gente nós somos os nossos maiores críticos, na verdade. Então, a gente está sempre buscando melhorar cada dia. Né? E a comunicação, com certeza, é unanimidade que ela precisa ser melhorada. E nós estamos com diversos projetos aí em andamento, né? Alguns projetos voltados, como eu falei, a questão dos cursos de capacitação, a questão da retomada do turno inverso, que são projetos voltados para a sociedade local, e nós temos outros projetos também voltados para os nossos associados. Conta para nós. Então, isso aí é bacana. O ano passado a gente teve o primeiro torneio de beach tênis, por exemplo, dos associados, foi uma febre, o pessoal super animado, né? Esse ano nós já vamos ter a segunda etapa, né? O segundo torneio de beach tênis. Segundo torneio de beach tênis. Intercondomínios. E é incrível, mobiliza quase 1.000 pessoas aí. Quando é que vai ser? Já tem data?
Ele vai acontecer, as finais vão acontecer em fevereiro, se eu não me engano, dia 18 de fevereiro, por aí. Eu não tenho a data exata, mas vai ser em meados de fevereiro. As etapas acontecem nos condomínios dentro aqui? Dos condomínios. As etapas classificatórias são dentro dos condomínios e depois as finais são feitas na beira da praia. Então vai ser um evento muito bacana. E a gente está fazendo o primeiro campeonato de tênis também, de quadra coberta, né, quadras de saibro, que também agora vai começar agora em julho, né, final de julho, início de agosto, inicia a etapa classificatória, e depois vamos ter as finais na Saba, e depois para coroar esse torneio nós vamos ter o baile da primavera na Saba. Olha! Vai ser um baile muito bacana, a gente está trabalhando, estamos escolhendo banda já, uma banda boa. O serviço também de gastronomia vai ser top, vai ser muito bom. Nós estamos aí na parte de degustações agora. Ui, delícia! Essa é a melhor parte, né? Para escolher o melhor cardápio. O meu vice-presidente, o André, né? O André Bock está fazendo aí O André é um cara fantástico, né? Até assim, não é só o André, nós temos uma diretoria muito boa, né? Qualidade, assim, um time de primeiríssima linha. E o André está coordenando aí, ele é muito da área da gastronomia, ele foi juiz aqui do Paleta Atlântico, e ele que está fazendo aí, a filha dele também é chefe de cozinha, então eles estão fazendo estão montando todo a prova aí das degustações para definir quem é que vai servir, né, nesse dia. Vai ser um evento muito legal, tenho certeza, vai ser um evento que vai ser um divisor de águas aí na cidade. Vocês já haviam feito uma edição anterior desse Baile da Primavera? Ou é a primeira edição? Não, isso aí começou, a sementinha foi plantada no ano passado. Aí no ano passado não teve como a gente realizar, e aí esse ano a gente botou em curso. Aí está sendo um desafio bem grande, né? E interessante que esses processos que a gente faz, tudo a gente busca patrocinadores, né? E com o recurso que a gente adquire desses patrocínios, a gente consegue também criar musculatura para fazer novos projetos, né, para o município. Então, porque na verdade a associação ela não tem fins lucrativos, né? Então tudo que a gente consegue arrecadar, que a gente consegue vai distribuindo em alguma ação. Exatamente, a gente vai fazendo novas ações. Então esse é o processo, né? E é um processo que não para mais. Então tem muitas pessoas que nos buscam já hoje, que é um privilégio, né? As pessoas buscar para fazer patrocínio de atividades. Porque todo mundo quer sair na foto hoje com uma entidade que nem a CX. É uma oportunidade, é uma vitrine importante para empresas, né, que querem prestar serviços, querem vender seus produtos, né, para esse público. Então é uma oportunidade que eles têm de estar alavancando muitas vezes seus negócios, né, que extrapolam, aí não fica só na questão do município de Xangri-Lá, porque essas pessoas têm vida fora daqui, né, às vezes elas vão para suas cidades, outros lugares, e a imagem dessas empresas acaba colando muito, né, através desses projetos, e se replicam aí, e dão um resultado para essas empresas aí ao longo do ano até, né. Então está sendo uma coisa bacana assim, que a gente está fazendo e está dando resultado, né? Nós já estamos aí com contratos fechados de patrocínio aí para algumas atividades, algumas ações, né? E estamos buscando novos parceiros permanentemente aí, né? Dentro da cidade e até fora da cidade. As oficinas que vocês auxiliam a educação em si do Turno Inverso, elas já estão funcionando? Qual é a previsão? Bom, na verdade, nós já destinamos verbas, nós já temos aí recursos, a gente gostaria que fosse implementado já agora, logo após o recesso aí das aulas, né? Então, o recurso está garantido, a gente só depende da aprovação da Secretaria de Educação do município, né? Para definir as oficinas, os lugares que vão poder ser atendidos, né? Para a gente poder dar início. Então, no que tange a associação, já está realizado. Né? Então a gente está hoje dependendo mais da Secretaria de Educação. Só para definição Para definição de quem vai ser atendido, né? Quais são os programas que a gente vai botar. Tipo, nós temos que fazer a contratação de monitores, enfim, né? Como é que vai ser esse processo. Mas acredito que agora, no decorrer desse mês, aí, a gente tem essa definição para poder estar implementando o mais breve possível.
tem previsão de amplitude desse público? Assim, Na verdade, em questão de quantidade, quantidade o nosso limitador é a questão do recurso, né? Uhum. Então, inicialmente, a gente conseguiu um recurso de R$96 mil aí para aplicar, né? São R$8 mil mensais. Claro que como a gente vai ter, o ano vai ser um pouquinho menor, de repente a gente consegue até melhorar um pouquinho aí esses valores. Mas o importante é que, mais do que quantidade, seja qualidade. Exato. Porque no momento que a gente faz um case de sucesso, que a gente consiga fazer, nem que a gente não vai conseguir atender todas as crianças, infelizmente não vão poder ser atendidas. Infelizmente não. Bom é que fossem atendidas todas. Mas né? que as poucas que forem atendidas foram muito bem Exato, atendidas. Que façam a diferença, porque a partir daí a gente volta àquela questão dos patrocínios, né? Porque daí, como associação, nós vamos buscar patrocinadores para um programa social muito bacana, né? E assim como foi, por exemplo, na questão do cercamento eletrônico, que hoje a prefeitura fez um cercamento eletrônico infinitamente melhor do que a gente fez no começo, também a oportunidade da prefeitura daqui a pouco está instalando aí no futuro, né, ampliando esse projeto, esse projeto com muito mais qualidade do que a gente consegue fazer nesse momento. Então, como falei, a gente é um parceiro da sociedade, a gente está dando o pontapé inicial, a gente vem com as ideias, vai criando os cases, né, de sucesso, e a partir daí a gente vai aprimorando, né, em parceria com o poder público também. Que bacana. E a comunicação está se ampliando. E a comunicação está se ampliando. Hoje eu ainda estou, eu tenho procurado estar participando bastante aí dentro das ações da comunidade, está dando, né, comunicando, na verdade, eu estou fazendo isso aí. Mas eu ainda estou fazendo por conta própria, a gente não tem uma assessoria própria disso aí, né? Mas em breve a gente vai ter. Eu sou administradora de empresas, né, formada pela Unicinos, apaixonada por aquele espaço. E nós temos seria um ditado, né, uma maneira de visão dentro da administração, né, que normalmente quem conhece a administração sabe que ela é a louca que dividiu as coisas em setores, né? Sim. Então nós temos setor financeiro, nós temos setor de venda, setor de compra, setor disso, setor daquilo. E infelizmente as pessoas têm a mania de dizer que o financeiro não sabe, né? Ele até sabe quem compra, mas não sabe o que, né? O outro sabe o que vende, né? Mas o outro setor lá não sabe o que. Então tu tem uma fragmentação da Sim. coisa. Mas, né? Ford também, que é um dos malucos que fez que é o idealizador da produção em série, da né? produção em série. Ele tinha uma ideia que é uma ideia base que se expandiu para a administração, né? Ele construiu o carro para os outros, mas o primeiro quem primeiro que queria que consumisse os carros fossem os seus funcionários. Uhum. Por quê? Porque se é bom para o meu funcionário, ele é bom para todos os clientes. Então essa ideia veio para quê, né? Todos na empresa são clientes e todos na empresa são vendedores. Então, se eu, como parte integrante, não compro o produto que a minha empresa vende, como é que eu vou vender este produto? Com certeza. Né? Então, assim, a Associação dos Condomínios, primeiro, eles têm que saber, né? E acredito que eles saibam, mas a coisa é tão corrida e o pessoal é de tantos lugares diferentes, né? O que a associação realmente faz para que eles também possam vender, porque eu acredito, né? Espero que seja uma lenda urbana, que nem todos os internos, até porque 100% não existe, a gente não consegue inspirar todo mundo, mas nem todos acreditam, né? Nesse trabalho que a associação faz em relação à comunidade, né? E de repente, me corrija se eu estiver errado, né? E eu sei que o ser humano ele é sinistro. Mas por que eu vou pagar um percentual do condomínio para dar cursinho lá para não sei quem? Para dar isso e aquilo, se esse dinheiro poderia ser melhorado, intensificado no interior do meu condomínio. Isso?
Eu acredito que sim, né? Não vejo, porque condomínio é uma loucura, né? Eu sempre digo assim, se fizer uma reunião de condomínio para distribuir dinheiro de graça para as pessoas, vai ter gente que não vai ser contra. Vai reclamar outro que tem de mais ou que tem de menos. Tu não consegue. Porque a nota não está bonita, né? Tu não consegue unanimidade. Mas fora também. Fora também. Então isso faz parte da natureza humana, né? As pessoas, né, ou fazerem opiniões, às vezes, sem ter conhecimento também para gerar opinião. E às vezes simplesmente as pessoas têm o direito de não querer também. De não querer faz também. Parte, né? É um direito que cada um tem. Mas eles não podem ser impedidos de saber o que está, né? Claro. Mas é que assim, na verdade o valor é tão pequeno, né? Para ter uma ideia, tudo isso que a CSX faz, nós fazemos com a contribuição de R$ 4,80 por mês. Não, mas não é a questão do dinheiro, é a questão do conhecimento. Exato. Então, eu acho que assim, a grande maioria das pessoas, né, quando elas sabem, e a gente vê isso nas reuniões de condomínio, que às vezes a gente vai lá apresentar o que a CSX faz e tudo, né? Quando eles veem tudo que a gente faz, eles ficam impressionados. Exatamente. Mas eu não acredito que vocês fazem tanta coisa, né? Porque hoje nós temos uma receita anual. E aí passa a ser o vendedor daquele produto que eles não queriam comprar. Exato, porque ele viu, né? Teve um gerente numa reunião que a gente teve, onde teve a eleição, e ele disse, mas eu vi ali o número de vocês que eu achei baixo, mas eu achei que tinha um 0 a mais no resultado, mas tem um 0 a menos, né? Então, ele ficou impressionado com a quantidade de ações que a gente fazia com tão pouco recurso, né? Mas aí vai a questão da doação das pessoas que compõem a CX, porque ninguém ganha para fazer. Isso é uma coisa que às vezes é importante, né? Que é a questão da comunicação. Nossos diretores, nenhum ganha. Eu, como presidente, eu não ganho um centavo para fazer o que eu estou fazendo. A gente faz por amor à camiseta mesmo, né? Porque por achar que, na verdade... Que é possível contribuir, né? Para que as coisas aconteçam de forma melhor, né? Forma diferente. Na verdade, eu acho que assim, se a gente falar na questão da etimologia da palavra, né? Obrigado. Né? Por que a gente fala obrigado em português? Se a gente pensar, por exemplo, nas línguas anglo-saxônicas, o alemão diz Danke, né? Quando uma pessoa, talvez não seja essa a pronúncia exata, assim, mas essa é a ideia. E ela tem por finalidade dizer, eu reconheço o que tu fez, né, por mim. Então é um reconhecimento. Né? Já no espanhol a gente tem gracias. Né? Gracias tem a percepção de que aquilo que me foi dado de graça, sem que eu tivesse feito nada, né, para recebê-lo. Então, daí o obrigado já vai para outro caminho. O obrigado já vai para outro caminho. O obrigado, ele tem uma conotação mais profunda, que uma vez que tu me faça alguma coisa sem que eu tenha feito nada, né, por merecer, eu me sinto na obrigação de retribuir. Esse favor, essa coisa que me veio de graça. Né? Então, e tem coisas mais profundas. O arigato, por exemplo, japonês, que é uma palavra de agradecimento, dos significados dele é difícil viver. Ou seja, quando a pessoa recebe alguma coisa, ela tem uma dívida impagável com essa pessoa, né? Que ela não pode ser paga através de uma vida só. Então, é difícil ver com uma conta tão alta assim. É uma das percepções, né, dessa expressão no japonês. Então, o obrigado vem nisso, no sentido de que a gente se sente na obrigação de retribuir de alguma forma. Então, eu acho que a gente, quando tem sucesso na vida, a gente tem nossos méritos próprios, com certeza. Né? Mas não caminha sozinho. Mas não caminha sozinho, exato. Então, por exemplo, como eu falei aqui, eu tenho um débito de gratidão com os meus professores, né? Eu tenho um débito de gratidão com os meus amigos, eu tenho um débito de gratidão com a natureza, né? Eu tenho um débito de gratidão com a sociedade, com os meus pais. E assim, então a gente tem muita conta para pagar. E a vida que não vai pagar nesta vida. E a vida vai caminhando, né, naturalmente para um final, e a gente tem que ao menos tentar diminuir o saldo dessa conta, né? Então eu acho que o que a gente faz hoje é isso aí, retribuir um pouco, né, a toda essa sociedade, né, com um pouco daquilo que a gente conseguiu na vida. Então
É isso aí, porque a gente correr só atrás de grana, de sucesso, de aprovação, isso faz parte, mas isso aí não pode ser a coisa mais importante da vida, né? A gente tem... Né? Deve ser a causa, não a consequência. Deve ser a consequência, não causa. Né? Isso aí vem com o tempo, porque tudo que tu lança para o universo, ele te retribui, isso aí é certo, né? Então, eu sempre fui um grande apoiador, né, das pessoas que lideravam as organizações que eu pertencia. E hoje eu tenho essa boa sorte, né? Eu tenho pessoas me apoiando na presidência, pessoas que eu jamais imaginei que estariam aí, né, me ajudando numa empreitada tão grande. Né? Então nós temos aí gestores da área de governança, da área de saúde, auditores fiscais, enfim. Mas é que a missão é grande e a missão é boa, né? É uma missão grande, e pessoas excelentes, assim, pessoas que fazem um trabalho de dedicação voluntária e, sei lá, hoje pegar aí, tem muitas pessoas da diretoria que dedicam horas do seu trabalho e, sei lá, eu não sei nem calcular quanto é que é, eu não me atrevo a calcular o horário, o custo da hora de trabalho de um profissional desses. Eu não conseguiria pagar com certeza, eu acho que poucas pessoas conseguiriam pagar a hora de trabalho dessas pessoas. E elas estão aí dando seu tempo de graça. Então é uma oportunidade que a gente tem na cidade de estar podendo aproveitar. Cada vez que eu estou com a minha diretoria lá, com essas pessoas de excelência em gestão, eu aproveito o máximo, eu tiro o sangue deles aí dentro do possível, porque isso aí vai beneficiar todas as pessoas. E como eu falei, tem um ditado também, eu sou muito dos ditados, né? Que diz que quem ora só por si é um egoísta, e quem ora só pelos outros é um hipócrita. Então eu não sou nem egoísta nem hipócrita. Eu sei que quando eu estou rodeado dessas pessoas, eu estou fazendo pela sociedade, mas também estou fazendo por mim, eu também estou crescendo com isso. Sim. Então é uma oportunidade. Faz parte do processo. Faz parte do processo. É o ganha-ganha, né? É o tipo de negócio que todo mundo ganha. Então isso é importante. Se eu conseguir levar essa mensagem para as pessoas, né, que as pessoas percebam que quando alguém do teu lado está ganhando, tu está ganhando também, isso é o caminho do êxito, né? Se as pessoas conseguirem desenvolver a gratidão no coração, todas as pessoas com certeza vão buscar o caminho da fortuna, né? Porque eu digo que a gratidão é a mãe da fortuna. Né? As pessoas que não conseguem ter gratidão na vida, é muito difícil elas desenvolverem. Então, gratidão é reconhecimento, né? Reconhecimento. E aí nós vamos pro obrigado, né? Vamos pro obrigado. Porque qualquer pessoa... E aí nós vamos pro arigato. Qualquer pessoa que tu pegar que tenha sucesso na vida, ela tem a gratidão como base do seu sucesso. Porque isso atrai, né? Atrai as oportunidades, atrai a credibilidade, atrai a confiança, atrai as oportunidades. Tudo passa pela gratidão. Perfeito. Vamos dando uma encerradinha por aqui. Assunto nós temos de montão. Adoro conversar contigo. Eu também. É muito bom. Né? Dá uma luz. Olha o espelho refletindo. E é muito bom a gente ampliar os conhecimentos. Mas teremos novas oportunidades, até porque a associação vai continuar fazendo os projetos. E nós vamos continuar informando a população e divulgando os projetos da associação. Tu sabe que, só para encerrar, agora nessa tragédia que a gente teve do ciclone, né, que foram muitas famílias, infelizmente, atingidas, né, pessoas perderam a vida, né, foi uma coisa muito, muito trágica, né, que a gente teve recentemente, e a gente fez uma ação, né, de distribuição de kits de emergência aí para as pessoas que perderam tudo praticamente. E teve um relato aí que me tocou bastante com o pessoal da pastoral aqui de Xangri-Lá, que uma mãe, né, que tinha perdido o marido na época da pandemia, ela tem 2 filhas, e naquele dia, aquele kit que chegou para ela foi a salvação, que ela tinha dado, a última porção de arroz que ela tinha dado para os filhos. Né? E isso aí foi uma coisa que me tocou bastante, porque a fome, ela não espera, né? Não. A pessoa, quando está numa situação dessa, não tem... Quem tem fome tem pressa. Quem tem fome tem pressa, né? Então,
Isso aí foi todo o trabalho que a gente fez de arrecadação. Eu tinha comprado uma caminhonete, que era o meu sonho, né, há muito tempo, e eu não tinha usado essa caminhonete para nada, né? A primeira coisa que eu usei ela foi para encher, né, com esses kits, né, para as pessoas. Então, isso também vem na questão da gratidão, né, de poder ser útil, né? Ser útil, né? Dar um fim justo, né, para aquilo que a gente busca para si próprio. Né? Então, eu queria ter um carro bacana e consegui, mas eu fiquei muito mais satisfeito, né, em poder fazer aquilo ali. Poder utilizar o carro para auxiliar alguém, benefício, né? De outras pessoas. Para melhorar a vida, né? de outra pessoa. Eu acho que esse é o segredo, né, da gente crescer como sociedade, como comunidade, é ter essa percepção de poder fazer por si, né, fazer para nós, mas também fazer pelos outros. Né? E é assim que a gente cresce como sociedade. Perfeito. Não precisa dizer mais nada, né? Ele já falou tudo. Shangri-La TV, boas energias no ar. Obrigado, Everton. Obrigado, Everton.